Fala pessoal, tô aqui novamente. Quero comentar um pouquinho sobre a temporada do Felipe Anderson, dando sequência aí para nossa série Brasileiros na PL. Felipe Anderson, que era um jogador que vinha de temporadas muito boas e algumas temporadas, na verdade, momentos dentro da temporada, momentos muito bons e momentos ruins. Pela Lazio, né? Já jogou em várias posições do meio para frente, já jogou como jogador, como meia pela esquerda, meia pela direita, jogou até como meia por dentro, mas nunca chegou a ser um estouro na Lazio, né? Viveu altos e baixos. E ele chega no West Ham com uma contratação recorde, a contratação mais alta da história do clube, para jogar, né? Principalmente, na verdade, majoritariamente pelo lado esquerdo, para ocupar uma posição que tinha sido do Dimitri Payet em temporadas anteriores, que tinha ocupado muito bem aquela função, mas o Dimitri Payet é um jogador de características completamente diferentes do Felipe Anderson. O Felipe Anderson é muito mais um velocista, tem muito mais velocidade. Payet é um cara que centraliza muito mais para trabalhar com a perna direita por dentro, né? E talvez tenha sido, talvez não, né? Foi o dono dessa posição, ser meia pela esquerda no West Ham, no grande momento do West Ham na temporada 15-16. Talvez tenha sido a melhor temporada do West Ham na Premier League, questão de desempenho, questão de próprio aparecimento mais na mídia, aparecimento pro mundo, depois daquela grande temporada do Payet, né? E depois quando ele sai, o Payet, aquele lugar fica um vácuo, né? O Michail Antônio já jogou por ali, não se firmou. O próprio Lanzini teve até alguns momentos jogando por ali, mas a sequência de lesões impede que ele tenha uma sequência de jogos. Enfim, alguns jogadores já jogaram por ali, não conseguiram se firmar. Era uma posição em que o West Ham tinha uma deficiência, e o Felipe Anderson chega justamente para ocupar essa posição, né, que vinha atrapalhando tanto o desenvolvimento do West Ham enquanto time. E bom, se a gente vai falar do desempenho do Felipe Anderson, a gente tem que falar de uma primeira metade de temporada até ali, janeiro de 2019 mais ou menos, né, ali o período de meados da temporada, uma temporada de estouro. Essa primeira metade do Felipe Anderson foi muito boa. Foi um dos grandes destaques do campeonato inglês. O maior destaque do West Ham, disparado o maior destaque do West Ham, e um dos maiores destaques do campeonato inglês. Ele chega fazendo gol, dando assistência, sendo o principal time, essa válvula de escape de um West Ham, que no início do campeonato não ganhava, teve muita dificuldade nesse campeonato de encontrar sua identidade, e vindo o Felipe Anderson, essa válvula de escape pelo lado esquerdo, de um jogador de velocidade, de drible, de técnica e de boa finalização, né? Então nesses primeiros jogos, se a gente olha até outubro mais ou menos, que é quando o West Ham começa de fato parecer mais como um time e conseguir resultados mais favoráveis, até esse período o Felipe Anderson era o principal jogador desse time pelo lado esquerdo. Era um time que jogou de várias formas diferentes, né? Chegou a jogar num 4-4-2, num 4-1, num 4-4-1, num 4-2-3-1, no 4-1-4-1, jogou em várias formações, tendo sempre o Felipe Anderson como esse homem, como essa válvula de escape pelo lado esquerdo, essencial na construção das jogadas de contra-ataque do West Ham, sendo em velocidade, sendo com uma velocidade, tentar achar um passe por dentro ou finalizar. Isso até o meio da temporada, ou seja, até o final de 2018, início de 2019, foi a principal arma ofensiva do West Ham, e quando o time passa a render mais, o Felipe Anderson passa a crescer ainda mais. Então foi um primeiro semestre do Felipe Anderson muito empolgante, muito interessante, ele jogou muita bola nesses primeiros 6 meses de West Ham. Mas chega um período em que ele se machuca e o desempenho passa a cair muito, e ele termina o restante da temporada em baixa. Isso foi um caso, um ponto negativo, né? Ele teve uma temporada nota 8, o primeiro semestre dele é nota 8, 8,5, e o segundo semestre é uma nota 5, digamos assim, foi muito abaixo, né? O time tem até um período de oscilação ali no meio da temporada, em que ele oscila também, ele cai de rendimento, aí depois, né, tem um momento, né, reta final de temporada do West Ham é interessante, conseguindo vários resultados, vários bons jogos, apesar de também ter perdido alguns, né? Por exemplo, o jogo contra o Manchester United foi muito bom. Vai lembrar, por exemplo, também que o West Ham nessa temporada ganhou do Manchester United em casa, né? Um 3-1. Isso para lembrar de uma grande atuação nesse período aí. Isso foi mais para final de outubro. Na reta final de temporada, também fez um grande jogo contra o Manchester United. Fez até um bom jogo contra o Chelsea, naquele jogo que o Hazard faz um golaço, enfim. Teve uma reta final de algumas derrotas, sim, mas no geral teve uma boa reta final de temporada. O West Ham deixou uma boa impressão, ao contrário do Felipe Anderson. Como eu falei, esses últimos 6 meses da temporada dele, 18-19, foram muito abaixo. Ele caiu muito de rendimento e acabou terminando a temporada em baixo. Isso foi um aspecto muito ruim.
né? Apesar dele ter, digamos assim, na primeira metade dele, ter conseguido solucionar esse problema do lado esquerdo, né? Esse jogador ofensivo, esse jogador de ataque pelo lado esquerdo do West Ham, que vinha sendo um problema desde a temporada 16-17 com a saída do Payet, a sequência final dele de temporada foi muito ruim, foi muito abaixo. Tinha lesões, verdade, mas quando voltou, voltou muito abaixo, voltou menos participativo, talvez parecendo menos ligado nos jogos, com menos intensidade, enfim, chegou até a, em alguns momentos, não jogar no time titular, poucos momentos, mas alguns momentos em que ele saiu do time. Enfim, acho que assim, o saldo dessa temporada do Felipe Anderson, na minha opinião, ainda foi positivo, porque o início dele, os primeiros 6 meses dele foram muito bons, ele foi o cara do West Ham nesses 6 primeiros meses. Então, pra mim, na minha opinião, foram 6 ótimos primeiros meses, não tem nem como ser melhor o que ele jogou nessa primeira metade de temporada, né? Foi muito acima da média, superou as expectativas de todo mundo. O restante da temporada foi ruim. Termina a temporada em baixa, apesar de ter mostrado um bom futebol e mostrado que pode ser um jogador dos mais importantes pro West Ham, né, para a temporada 19-20. Agora, tem que manter uma sequência, né? Não dá pro jogador ter uma primeira metade de temporada muito boa e não jogar nada no restante. Não foi para isso que ele foi contratado. Ele foi contratado para ser o cara do lado esquerdo. Conseguiu fazer isso nos primeiros 6 meses, nos 6 meses finais caiu muito de rendimento. Agora para a temporada 19-20, né? É muito interessante ver esse crescimento dos times da parte de baixo do top 6. O West Ham tá nesse bolo aí, conseguindo manter um nível de competitividade, isso aliado a treinamento, aliado a foco, ideia, posicionamento, questão tática. O time tem tudo para crescer. E o Felipe Anderson também. Agora, tem que manter o ritmo, porque futebol ele mostrou que tem. Jogou muita bola na primeira metade da temporada. Agora, manter o ritmo, manter a competitividade, manter o foco durante toda a temporada é o que vai fazer a diferença no final do campeonato, né? Os resultados vão aparecer se você consegue, né, manter o ritmo durante um campeonato tão longo como é a Premier League, de momentos de alta, momentos de baixa, e o time tem que saber se manter ali nesse espectro favorável para conseguir obter grandes resultados na temporada. E o Felipe Anderson tem tudo para conseguir isso, né? Basta conseguir manter o ritmo, focar, se determinar. A verdade é que teve lesões, né? Isso é um problema físico, enfim. Não tem como controlar isso, isso é uma questão do corpo mesmo. Mas futebol a gente sabe que tem, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado.